Agora vamos continuar com o do Enneagrama e vamos falar um pouquinho do tipo 1. As pessoas com personalidades tipo 1 são os perfeccionistas. Quem nunca teve contato com uma pessoa assim, um chefe, filhos, pais, irmãos? E entender, gente, para mim, essa ferramenta, ela é assim, ela ajuda muito, muito, muito mesmo. Porque quando nós entendemos, por exemplo, você entender um chefe, por que atua como atua, ou o seu próprio filho, porque às vezes assim como pais, vocês tentam fazer as coisas e vão como que dando muro em ponto de faca, quando você não entende a personalidade das pessoas. Então, entender, que agora eu vou explicar um pouquinho da personalidade um, facilita muito a nossa vida e das pessoas que convivem com nós. Então, vamos falar da personalidade um. O tipo um, a ferida de nascimento dele ele vem ao mundo e ele se sente imperfeito. Então, ele busca a perfeição em tudo. E ele cobra das outras pessoas muito, porque para ele sempre se pode melhorar. Mas, por exemplo, vamos dizer assim que vocês têm um chefe, tipo um. Vocês falam assim que é uma pessoa insuportável, que sempre cobra muito, que nunca está suficientemente bom. Mas essa pessoa, com ela mesmo, ela se cobra muito e ela sofre muito, porque assim, é como se ela tivesse um juiz dentro da cabeça, que qualquer coisa que ela esteja fazendo, essa vozinha dentro da cabeça está sempre dizendo que pode melhorar, sempre se pode fazer algo, nunca está perfeito. E ele busca uma perfeição que nem ele mesmo entende, que é um nível impossível de alcançar. Então, o que acontece? Ele está sempre em busca dessa perfeição, e ao não conseguir, porque é uma coisa assim, que é um nível que é impossível de alcançar, vivem frustrados, são pessoas extremadamente irritadas. Agora eu tô falando um pouco do lado negativo, tem o lado positivo, porque todos os eneatipos têm. Então, são pessoas extremadamente irritadas, são, assim, podem ser agressivos, porque eles estão, assim, com essa frustração dentro dessa busca da perfeição que eles não conseguem. Então, isso frustra muito. Estão sempre se queixando, porque para as pessoas são medíocres, porque tudo que faz não tá bom. E eles mesmo, com seus próprios trabalhos, com qualquer coisa que eles estão fazendo, eles sentem que sempre se pode melhorar. Então, isso é muito sofrimento. Viver com essa personalidade sem entender o que está acontecendo, por que essas emoções, por que se sente como se sente, para a pessoa que tenha o tipo um é muito difícil. Porque no mundo ele sofre, porque todo mundo à sua volta, ele sente que não está ao nível que ele espera. E ele mesmo não consegue esse nível que ele espera. Então, ele se frustra muito. É, o trabalho do eneatipo um é a aceitação. Eu digo eneatipo por causa do espanhol, então se eu meter algumas palavras em espanhol, a gente peço desculpa por causa que o espanhol como que leva muitos anos vivendo na Espanha, então tem algumas palavras que já saem mais em espanhol. As pessoas do tipo um, o trabalho deles é a aceitação. Aceitar que tudo é perfeito do jeito que é. E aceitar eles mesmos, entenderem que essa busca da perfeição, que eles estão constantemente em busca, não é a essência deles, é a personalidade deles que, assim, para vocês entenderem, aconteceu algo lá na infância, vamos dizer que essa criança tinha uns pais que cobravam muito e nada do que essa criança fazia, ou professores, ou alguém, assim, alguém que, tudo que essa criança fazia, ele nunca recebia um elogio, ele sempre recebia uma crítica, sempre, sabe, não vinha aquele retorno do que ele esperava, que nunca estava o suficientemente bom. Então, essa criança entendeu que, que errar não tá bem errar, tipo, não é normal, não é, como é que eu posso te dizer? Não é aceito, não se aceita o erro. Então, tem que sempre estar tudo perfeito. E por isso ele está em constante busca dessa perfeição. Só que é uma perfeição que ele levou a um nível que nem ele mesmo consegue alcançar. Então, quando ele faz o trabalho de entender as suas emoções, de que tudo é perfeito do jeito que as coisas acontecem, deixar de tentar, porque esse tipo de pessoa, eles estão constantemente educando, corrigindo, sem que ninguém pergunte, porque eles acham, assim, dentro do interior deles, essas pessoas, elas acham que a forma que elas têm de fazer qualquer coisa é a forma. Você entende? O jeito que eles fazem as coisas é do jeito que tem que ser feito. E não tem, eles são rígidos. Eles não deixam ser. Ninguém pode se perguntar, não, ou dizer.
uma outra forma que se poderia ser feito. Não, porque para eles sabem a forma perfeita de ser feita, então eles vão dar ordens. Eles não sabem pedir, por favor, não. Eles chegam ordenando, eles chegam mandando. Por quê? Porque eles sabem a forma de fazer e eles têm a forma perfeita de fazer e ninguém pode dizer o contrário. Então, são pessoas que sofrem muito com isso e ter que lidar com esse tipo de pessoa sem entender a personalidade deles também pode ser muito difícil para nós. Então, vamos dizer que a gente tem esse chefe que é insuportável. Então, quando você entende que ele mesmo está sofrendo pela própria personalidade, por isso essa exigência, você vai aceitar ele do jeito que ele e vai entender que ele tem esse trabalho que você vai apresentar um trabalho que dificilmente você vai receber um retorno de, nossa, tá ótimo, parabéns. Não, você sempre vai receber uma crítica, uma coisa que você pode melhorar, mas você já não vai se frustrar, porque você vai entender que isso está nele, não em você. Então você sempre dá o seu melhor e entende a outra pessoa, que ela, com a frustração dela e com essa exigência que ela tem, é um problema dela e não o seu. E você passa a viver uma vida mais leve quando você entende as personalidades. Ok, isso é o tipo 1 desconcertado, que está sempre corrigindo todo mundo, exigindo muito de todo mundo, criticando todo mundo, porque nada nunca tá bom. Eles, assim, têm pavor da mediocridade. Então, eles estão assim, são muito exigentes e têm uma vida onde eles se desgastam muito nessa busca da perfeição. Ok. Chega um momento que colapsam. Quando a gente está aí dominado pelo ego, a gente acaba colapsando. Todas as personalidades, em algum momento da vida, acabam colapsando. E muitas das pessoas, quando buscam esse conhecimento, passaram pelo que a gente chama a noite escura da alma, que é aqueles momentos onde tudo perde o sentido. Você sente que você deu tudo de você, que você fez o melhor, e mesmo assim você sente que a sua vida fracassou, que as coisas deram tudo errado. Então chega aquele momento que você começa a se perguntar, ir mais profundo, para dizer o que eu estou perdendo aqui, que a minha vida está passando, em vez de eu viver a vida, eu estou passando pela vida. E aí você começa a se interiorizar e você entende que você tem que virar o espelho, você tem que começar essa busca interna, que é o que vai fazer toda a diferença na sua vida, ok? Então, ele começa essa reconexão com a essência dele e ele começa a aceitar que ele não tem que mudar o mundo, que ele não tem que consertar, porque o mundo é como se o mundo tivesse vindo com defeito, e os tipo 1, eles vêm porque eles têm a solução, porque eles sabem a forma de consertar tudo, de fazer as coisas. Então, eles entendem que eles não têm que consertar nada, que tudo é perfeito do jeito que é, eles aceitam as pessoas. Quando eles se conectam com a essência, são pessoas maravilhosas, são pessoas muito organizadas, são pessoas compassivas, são, assim, inspiradoras, elas, assim, transmitem a essência deles, onde eles entendem as outras pessoas, e eles criam, porque eles inovam, porque eles vão em busca, mas sem se transformar nem a vida deles num caos dessa busca e nem a vida das outras pessoas. Então, eles começam a viver com mais leveza, eles começam a aceitar as coisas que vão acontecendo sem tentar mudar nada para que se adapte à sua forma de ver o mundo. E aí, a vida, conviver com essas pessoas é maravilhoso, porque você acaba evoluindo muito, porque são pessoas que dentro delas levam essa coisa, essa forma de fazer tudo, assim, onde tudo flui. Você vê o crescimento das pessoas, tudo que elas pegam para fazer, elas vão fazer assim, e vai ter um resultado magnífico, mas de uma forma sem uma cobrança exagerada. Simplesmente vai fluir as coisas. Elas vão deixar de ser chefe e elas vão passar a ser líder, porque eles têm essa liderança, eles vão saber transmitir a informação e não impor o que eles acham que é, porque eles acham que é a forma que eles têm. Não, eles vão saber se expressar, eles vão deixar de querer dominar todo mundo para poder passar a informação do jeito que eles acham que tem que ser, e eles vão começar a liderar. São líderes incríveis, são pessoas assim, que têm uma liderança, porque tem uma estrutura organizada dentro da cabeça e sabe como passar para as outras pessoas. Mas é isso quando está conectado com a essência, que já passou toda essa fase de controle, sofrimento, e a vida, a partir do momento, essas pessoas são pessoas que no mundo fazem do mundo um lugar melhor, porque estão ali para fazer o mundo ir por um caminho onde as coisas sejam mais leves, onde tudo flua, e os tipo 1 são pessoas que aportam muito quando estão conectados com a essência, com o ser.